Fala galera, seja bem-vindo a mais um Ice Talks. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Daniel. Fala, como é que você tá, Croc? De boa? Bora, vamos para mais um episódio top? Ô, você tava sumido aqui da mesa, hein, cara? Só Tem viajando, que né? aproveitar um pouquinho, né, gente? Tá certo. E hoje a gente tá com um convidado muito especial, né, Daniel? Cara, o pastor aqui da nossa igreja tem diversas histórias bacanas, muita experiência pra compartilhar aqui. Pai do Léo, marido da Rita. Vai ser bem bacana. Eu acredito que o papo vai fluir, vai ser bênção, vai edificar. E vamos chamar ele então, Croc? Bora? Vamos? Pastor, seja muito bem-vindo aqui. Se apresenta um pouquinho pra galera, quem é o senhor, contar um pouquinho de quem é o pastor Márcio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, eu sou o pastor Márcio, estou na Igreja Cristã Evangélica, está completando 30 anos, Bastante tempo, hein, pastor? Pô, já a tem gente um não tem entidade, tempinho, tá? E a gente, pela misericórdia, né, temos aprendido aí de Deus a cada dia. Sou pai do Leonardo, marido da irmã Rita. A Rita é uma pessoa maravilhosa na minha vida. Essa família é uma família que Deus me deu neste lugar. Eu tive a condição de vir para cá praticamente sozinho, né? E aí Deus foi trabalhando nas nossas vidas. E já são 30 anos de igreja, 28 anos de casado, Que benção. um filho que completou 18 anos, né? Um filho da promessa. O Leonardo foi uma vitória nas nossas vidas, que nós esperamos, persistimos, insistimos, e a igreja nos ajudou nessa questão, e recebemos a vitória aí, Amém. para a Pô, glória do sensacional. Senhor. Eu fico muito feliz do pastor falando com tanto carinho, assim, um pouco da trajetória, sabe, Croc? Porque você vê assim, a gente tá acostumado, ver o pastor e tal. E são raros momentos que a gente senta assim, vamos ter um momento de mesa, Sim. conhecer um pouco mais aprofundado. Até pro pessoal que tá acompanhando, que de repente vê o senhor na igreja e queria conhecer mais um pouquinho. Pastor, eu queria que você contasse como iniciou sua caminhada com Cristo, porque a gente vê o senhor hoje como pastor, uma referência, sempre trazendo a palavra, fazendo a Santa Ceia, mas e como foi o começo do pastor Márcio? Quem que ele era? Quem era o Márcio antes da igreja também? Esse Márcio foi um Márcio transformado por Cristo. Graças a Deus, né? Eu venho de um lar onde nós conhecíamos a palavra de Deus. Eu venho de uma família que teve uma separação inicial. Nós éramos pequenos, e então nós estivemos na igreja participando de EBD, de grupo de jovens, até os 12 anos. Legal. Depois dos 12 anos, eu simplesmente não fui mais para a igreja, fui viver a minha mocidade, viver a minha vida, e fui pegando a adolescência, a juventude, comecei a trabalhar muito cedo. E tudo isso daí foi impedindo de eu estar na igreja. Os convites para estar na rua, os convites para estar em outros Um lugares, pouco mais atraente. era sim. muito mais atraente. E eu deixei a igreja. E a minha trajetória, ela foi uma vida de mundo, né? Eu vivi nesse mundo tentando de muitas formas ganhar a vida, conquistar, né? Trabalhando, buscando as minhas alegrias, buscando ser feliz em alguma coisa. Eu trazia alguns traumas na minha vida desde a infância, por conta de família, né? A questão da sociedade, Turmar. de se enturmar. Então eu tinha minhas dificuldades. Uhum. E aí eu encontrei um pouco de facilitação na bebida, muito cedo. Que era tipo uma válvula de escape para você. Sim. A bebida, ela entrou na minha vida muito recente. Com quantos anos, pastor? Eu tinha de 12 anos para frente já. Caramba. Nossa, começou a beber bem jovem, hein? Jovem, é. Infelizmente, a gente fala, não é orgulho, né? Mas a gente fala porque, na verdade, a gente quer engrandecer o nome do Senhor, Sim, né? Sim. Mas eu comecei os primeiros momentos mesmo de passar mal, de tanto beber, né? A gente fala de fogo. Eu tinha uns 14 anos. Caramba, muito novo. E aí eu entrei nessa questão de beber sozinho. Nunca fui de embalo de amigos, mas beber e beber destilado, né? Questão de tá frio,
Você bebe porque tá frio, tá calor, E até por você bebe ter para sido um início refrescar. muito prematuro, se você for ver, não tinha nem o conhecimento. Ah, eu vou beber tal bebida, eu vou beber tal Sim, era o que Nada, quantidade. tinha Que e nada. realmente era para preencher, de repente, um vazio que sentia familiar, exato. alguma dúvida, para esquecer um Exato. pouco, né, pastor? E isso daí são as mágoas da vida, né? Sim. São traumas que todos nós carregamos alguns e eles precisam de ser tratados. E infelizmente isso veio se arrastando na minha vida, me levou para a juventude. Eu sempre deixo bem claro, eu sempre fui uma pessoa responsável, buscando os meus objetivos, trabalhando. Mas eu vivi uma vida dissoluta, Uhum. né? Fazia o que eu queria, no tempo que eu quisesse. E eu entrei, junto com a bebida, eu usei uma fase da droga, né? Sim. Que é a fase das descobertas. Aí foi uma fase por conta de amizade. Sim. E aí você acaba se enveredando, se envolvendo num caminho mais Infelizmente. difícil. Mas sabe o que é interessante? Que em todas as vezes, por mais que eu já estava longe da igreja há muito tempo, a gente fala da importância da escola bíblica, né? Sem dúvidas. Aquilo que fica gravado no nosso Sim. Desde coração. pequeno você saber o que é certo, É né? tremendo. Em todos os momentos que eu vivia na rua, eu sabia que eu estava fazendo algo errado. E eu levei isso para minha juventude toda. Então eu me envolvi com pessoas de barra pesada. Eu gostava de um pagode, então eu me envolvi na música do pagode. Nós tínhamos prazer de tocar de madrugada. Então era aquele momento de você se divertir, bebendo, né? Se mostrando, porque chega uma hora que não sai mais melodia, não sai mais nada. Só pra querer impressionar. Exatamente. E nós vivíamos isso. E fui levando minha vida, né? Conhecendo pessoas e aquela coisa infrutífera. Porque você vê um lugar que você vai, você vê um poço sem fundo. E você vai cavando, cavando, e você nunca está Sim. satisfeito. E eu fui vivendo essa vida. E quando eu tinha 23 anos, eu conheci a Rita. Eu já vivia nessa situação. A Rita foi uma bênção na minha vida. Sabe, a mulher, eu estava no mundo, mas eu falo, foi uma mulher que Deus preparou para mim. Porque quando eu conheci a minha esposa, na época minha namorada, eu comecei a ver que a vida ela teria outro sentido. Porque para mim não existia casamento perfeito, não existia pessoas que pudessem se entregar, doar o tempo dela para você, porque eu vinha Quer carregar esse trauma, né? de um trauma. E eu ela já vinha... era da igreja? Não, também não. Também não. Não, Caramba, mas eu interessante. simplesmente conheci uma pessoa de 23 anos na época, num mundo que nós já vivíamos tão louco, né? Os filhos desrespeitando os pais, Sim. os pais não Infelizmente já tendo, vem de tempo. né? Porque E só a vem se gente agravando. começou a reparar naquela questão da família ideal, do pai, uma mãe, filhos, ordem dentro de casa, coisa que eu não tinha. Não que minha mãe sempre manteve o respeito dentro da nossa casa. Nós somos em 5 irmãos e, para você ter uma ideia, até hoje nós nos damos muito bem. Que bom. Minha mãe nunca permitiu que nós fôssemos dormir sem estar falando um com o outro. Que legal. Obrigado, né? Sim. Minha mãe sempre corrigiu. Legal. A gente brigava, eu e a minha irmã, a Márcia, a gente brigava muito, Coisa mas minha de- mãe colocava um de frente com o outro, pede perdão, sabe? Então, isso daí são valores que a gente veio arrastando pela vida, mas eu não tinha o valor de 2 pessoas. Sim. Tanto que na minha cabeça era assim, eu não vou me casar nunca. Faltava uma referência, né? né? Para mim não existe casamento. Vou casar para quê? Quando eu conheci a Rita, esse sentimento começou a mudar. Eu cheguei a um tempo que eu falei, não, essa mulher é uma mulher para casar, não é uma mulher para se namorar. Legal. Porque eu já vivi essa vida. Sim. E é um poço sem fundo. Sim. E aí eu fui conhecendo a Rita, começamos a namorar. E mesmo assim, aquela vida de bebida, a Rita sabia que eu ia
para noite tocar, Ela entendeu? não ia junto com o Não senhor? ia, porque ela tinha horário para chegar em casa. Ah, entendi. Ela tinha a ordem que ele falou, Ela né? tinha ordem, o meu sogro estabelecia a ordem. Olha, na sexta-feira era até às 11 horas, no sábado era até às 11 horas, na sexta-feira era até às 10 horas. Então, isso para mim, eu não tinha regra. Não que eu deixava minha mãe preocupada. Eu sempre fui um filho assim, de sempre deixar minha mãe tranquila, né? Porque eu sabia a barra que Uhum. ela carregava. Então, em nenhum momento eu gostava de voltar para casa bêbado ou com droga. Em nenhum momento. Para minha mãe não observar nada. Eu não queria trazer essa Ela não preocupação para pagar o ela. preço do pra Exato. fazer. Então, para minha mãe, tem coisas que ela ficou sabendo depois que ela não acreditava. Tipo, nossa, como eu não percebia isso? Mas a minha preocupação era essa. E quando nós começamos a namorar, eu e a Rita, eu mesmo vivendo essa vida, eu tive um susto numa ocasião. Porque nós estávamos voltando de uma confraternização que teve na empresa, foi num sábado à tarde, eu estava bem alcoolizado, e a gente estava voltando, eu dirigindo, e eu tombei meu carro aqui na Anhamelo, na Salim Caramba. Farah Maluf, ali em frente ao cemitério. E para mim nunca tinha acontecido isso comigo, Uhum. mas machucou a Rita, né? Ela teve um trauma na cervical, Caramba. e isso mexeu muito comigo. Eu comecei a lembrar das coisas o que Deus faz para a vida do homem. Sim. E mesmo assim, eu fiquei com aquele remorso, culpa, né? aquela culpa, mas as coisas elas foram caminhando, diminuir na época, mas mesmo assim eu não parei. E naquele momento do acidente foi só vocês dois ou envolveu outro carro? Não, Nada. sozinho. Sozinho. Ela conta do jeito dela, né, como que eu tava, porque às vezes eu nem lembro. Sim. Porque a pior coisa na vida do homem é quando o homem começa a perder a consciência. Ah, é. Exato. É quando você é consciente dos seus erros, até que vai. Mas eu comecei a ficar preocupado, que eu comecei a perder a E você consciência. lembrar do que fazer. O que eu fiz ontem? Como eu cheguei até aqui? Isso foi me preocupando, porque as coisas elas foram tomando proporções que para mim era muito natural. Se tornaram recorrentes. Sim. Tá entendendo? E isso foi me assustando. Quando o tempo foi passando e Deus, pelo seu infinito amor e pela sua graça, ele tem um propósito na nossa vida. Sim. E o propósito de Deus na nossa vida pode passar o tempo que for, mas o tempo dele não passa. Exatamente. E aí as coisas foram acontecendo outras coisas dentro da nossa família. E chegou um momento que eu perdi a vontade de tudo. Eu sempre gostei de trabalhar, eu perdi a vontade, estava perdendo a vontade de trabalhar, estava perdendo a vontade de viver, estava perdendo a vontade de tudo. E aí eu cheguei e falei para Deus isso. Porque toda essa minha dificuldade, ela acabou, infelizmente, me trazendo alguns problemas. Por quê? Eu deixei de estudar muito cedo, Uhum. eu fui voltar a estudar, que eu tinha até o 5º ano, eu fui voltar a estudar com 24 anos. Caramba. Isso, a Rita ainda que me ajudou a voltar a estudar, foi que eu fui concluir. E então tudo isso daí veio acarretando dificuldades na minha vida. E naquele momento eu estava terminando o 3º colegial, com uns 27 anos, em 95. E eu cheguei um dia em casa, era umas meia-noite, preocupado. Eu falei, Senhor, eu quero mudança, faz algo novo na minha vida, muda a minha vida. E um dia minha mãe me fez um convite para mim na igreja onde ela participava. E eu fui, aquilo ficou falando muito comigo, mas foi passando. E um dia realmente eu não tinha jeito, eu tinha perdido a vontade de tudo. E aí eu peguei e falei para Deus, hoje eu vou para tua casa. Hoje eu vou para tua casa, hoje vai ser um marco na minha vida. Eu vou te aceitar, Deus. Já foi com o coração aberto. Vou aceitar você publicamente, vou escancarar minha vida para ti, e eu quero que o Senhor mude a minha vida daqui para frente e use a minha vida. Porque eu estou com 27 anos, sempre trabalhei, não tenho nada,
não tenho prazer de nada, não vejo perspectiva de vida. E aí foi tão interessante que eu fui pro culto, cheguei em casa, mãe, vamos pro culto. Minha mãe tomou até aquele susto, né? Como assim? Né? Você na igreja? Porque a nossa fé é assim, às vezes, né? A gente ora tanto para uma pessoa, pede tanto, e quando essa pessoa quer se converter, você toma um susto. Nem acredita, né? Eu não estou Saiu do acreditando. papel. Me belisca, né? E aí nós fomos pro culto. E naquele culto foi muito gostoso, foi uma bênção, o pastor José. Interessante que todos os cultos que eu estava lá, quando eu visitava, o pastor fazia apelo. E naquele culto, ele não fez o apelo. Não. Acabou o culto, ele não fez o apelo, eu fiquei... Aquele negócio, eu falei, não, mas hoje eu estava preparado, né, para me levantar a mão publicamente. Aí eu saí do meu lugar, acabou o culto, saí do meu lugar, fui lá na frente. Ele me chamou de irmãozinho Márcio. Ô, irmão Márcio, paz, tudo bem? Eu falei, ô, pastor, tudo bem? Eu falei, ô, pastor, não tá bem, não. Ele falou, por quê? Eu falei, ô, pastor, hoje eu decidi entregar minha vida para Cristo. Irmãos, na hora a igreja estava saindo assim, ele pegou o microfone, irmãos, Segura. espere aí, não sai não. queria. Não espere, eu tive um erro hoje, eu errei hoje. Hoje eu esqueci de fazer o apelo. Mas nós vamos orar porque o irmão Márcio, filho da irmã Cida, ele está aceitando Jesus Cristo, está entregando a vida dele. Isso. Então, ali foi o meu ponto inicial. Ponto de mudança na minha vida. Interessante que eu pratiquei essa ação, esse ato, essa entrega, mas eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero te servir neste lugar. Eu quero te servir num lugar que o Senhor vai me colocar. Eu decidi vir aqui hoje para me entregar a ti. Mas eu quero que o Senhor decida aonde eu vou. E você percebe que até para alguém que teoricamente estava se chegando agora a Cristo, ele fez uma oração e um propósito com Deus até ousado, né? Sim. Porque você vê que nada é por acaso. Mesmo ele tendo frequentado apenas quando ele era criança, já teve uma grande importância na vida dele a questão da escola bíblica. Sim, já teve saber o grande caminho. significado Exato. porque Exato. a semente foi plantada. Sim. Então, quando ele fez essa oração, mesmo com ousadia, de certa forma você tinha convicção de algo, né, pastor? E Deus já tinha preparado tudo, porque é muito engraçado, a gente às vezes se pega numa situação que a gente fala, pô, mas por que a gente passou tudo isso, né? Mas Deus já vem preparando tudo, porque ele deu esse livre-arbítrio, né? Por mais que você já tinha o conhecimento da escola bíblica, mas ele fez assim, eu vou deixar, mas eu não vou desamparar. Então, viveu tudo que tinha para viver, no momento certo, Deus preparou e agora você começa uma nova vida. Nosso Deus, ele é um pai tremendo, que ele permite isso nas nossas vidas. Falando nisso, para você ter uma ideia, o Leonardo, ele era bem pequenininho, todo filho, né, tem as suas manias. Sim. E o Leonardo, a gente não deixava ele entrar na cozinha, né? A gente colocava um cercadinho por medo de acontecer algum acidente. Mas quando ele ficou um pouquinho maior, uns 3 anos, 3, 4 anos, eu estava fazendo um lanchinho naquela lancheirinha e ele queria botar a mão na lancheirinha. Eu falava assim, não põe que vai queimar. E ele, ia colocar, não põe, e falava firme com ele. E ele, Eu falei, então põe a mão. Põe. Ele pôs, queimou o dedo. Aí começou a chorar. Então Deus, ele permite isso na nossa vida. Exatamente. É assim que você quer? Então vai lá. Fica à vontade. Vai lá, fica à Você vai quebrar a vontade. cara, Você vai queimar seu dedo, você vai quebrar a cara. E depois você vai ver, você dá valor a mim. Exatamente. E nós nos esquecemos disso até hoje. Então, tudo que Deus queria agir na minha vida, ele permitiu. Né? Às vezes a gente fala, Senhor, mas por que isso? Mas Deus, ele permite. Sim. E ele permitiu isso na minha vida. E quando eu tive essa conversa com Deus, eu comecei a visitar igrejas. Eu saí aqui na nossa região, né? Interessante que o lado de cá, da Anhamelo para cá, eu não tinha costume de vir. Na verdade, eu nem me lembro de ter vindo para cá. Eu tinha 27 anos e eu sempre vivi para o lado de lá. E comecei a rodar várias igrejas. Tinha uma irmã, a irmã Vera, ela é uma irmã em Cristo. Até hoje, eles moram lá em São Roque. E ela me acompanhava bastante, né?
nos cultos, me incentivando, né? Sim. Porque eu era novo convertido, para saber se realmente eu ia para os Manter cultos, firme, ela né? me acompanhava. E aí eu comecei em algumas igrejas, mas eu ficava assim, nossa, essa igreja é uma bênção. A Rita não era convertida. A Rita, ela era do O catolicismo, senhor aceitou inclusive, primeiro do que ela. e a Rita, ela era católica e catecista ainda, era Uhum. catequista ainda. Aham. Dava aula na catequese. E essa transformação estava acontecendo comigo, não estava acontecendo com ela. E ela acompanhou tudo isso em mim. E aí eu comecei a visitar, e quando eu ficava empolgado com alguma igreja, eu falava assim, chamava ela de Nê, chamo ela de Nê, falei, Nê, você precisa de ir comigo numa igreja que é uma bênção, é isso, aquilo. Só que ela veio de um catolicismo tradicional. Sim, exatamente. Chegar numa igreja, ver mover do Espírito Santo, gente falando Pode línguas, assustar, pulando, ela se assustava. Vem de família. Ela não queria nem saber. Você está entendendo? Então eu tive alguns lugares que eu ficava empolgado, mas quando eu levava ela não acontecia nada. E aí minha vida ficou uns 2 meses assim. Eu de segunda a segunda eu procurava culto, porque eu queria me preencher, eu queria remir o tempo que eu perdi. Porque olha, é muito difícil você jovem saber que tem uma vida tão boa debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo e você está perdendo o seu tempo no mundo. E eu me via me perder nesse tempo. E aí foi quando eu recebi um convite, em 95, foi mais ou menos no mês de abril, maio de 95, e eu recebi um convite numa sexta-feira para assistir um culto aqui na Igreja Cristã Evangélica, que era lá no 263. Eu lembro que naquela noite foi um ex-presidiário, o Luiz, ele era homossexual, foi ex-homossexual, ele era um ex-presidiário, e ele trouxe a mensagem ali. Quando eu entrei ali no 263, rapaz, eu tinha ido tanto em igreja, mas quando eu entrei naquele lugar, começaram os louvores, né? Os irmãos, porque o nosso louvor sempre foi muito bom, Sim, Sim. sempre né? reconhecido. Sempre foi um diferencial na nossa igreja. Quando eu vi aquele louvor, ouvi a palavra, não foi dele, mas aquele contexto de culto, aquilo me encantou. Deus na hora, sim, ele alegrou meu coração. E eu falei, é aqui que eu vou ficar. Então, ali, em maio de 95, começou meu amor pela Igreja Cristã Evangélica. Começou essa minha relação com a Igreja Cristã Evangélica. Porque eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ir para um lugar que eu possa criar raízes. Eu quero crescer e frutificar. Eu não quero, porque Isso aí. ficar a igreja aqui trocando, nunca fui. Sabe, as pessoas fazem o que elas querem, mas eu nunca concordei com isso. Então eu queria, e do jeito que Deus, que eu fui pedindo para Deus, Ele me colocou. E aí eu comecei ali na igreja, assisti um culto de sexta-feira, aí os jovens, acabou o culto, chegaram, eles foram se apresentar para mim e me fizeram o convite para voltar, eu fiquei encantado para voltar, e voltei na outra sexta-feira, aí fui para o encontro de sábado dos jovens, tinha escola BD de jovens às 19 horas, e aí aquele grupo, nós tínhamos quase 40, 50 jovens ali, Legal. e acabava o estudo, que era 1 hora e meia de estudo, debate, aquele negócio todo, e depois fazia aquela grande roda. Então, eu estava vivendo ali o primeiro amor. Então, tudo aquilo lá enchia os meus olhos, enchia meu coração. E a minha noiva, que a Rita, ela era minha noiva naquele momento, eu chegava e falava para ela com todo aquele entusiasmo, ela não entendia nada. Tá maluco? Ela não Ainda tava com o entendia coração nada. enrijecido, né? Sim. E depois de um tempo, ela mesmo fala até hoje, né? Ela começou um alerta na cabeça dela, mas que tanto esse homem vai fazer nessa igreja? Vou ir pra ver se é Tá verdade. indo todos os dias da Exatamente. semana. Ele vai de semana, de final de semana. De sábado eu vinha para o estudo bíblico, e porque sábado é dia de namoro. Sim. Então era dia de namoro. E se ela fosse ciumenta, eu falava, ele tá mentindo. Não, Sim. todo dia Vou sai. nesse lugar. Ela Vou não é nesse igreja, lugar. não. Não, mas para quem não mentia para ela que ia pro pagode, É, Ia falar que ia pra igreja? o pastor já tinha a Exatamente. ficha corrida já. a minha ficha era limpa. Então, ela veio. Aí ela veio, assistiu um culto, foi bem recebida também.
Eu acredito que, com o passar do tempo, ela vinha de vez em quando, ela não vinha sempre. E aí eu me batizei em 95 mesmo. Dia 3 de setembro de 95 eu me batizei, ela veio no meu Até a batismo. data. É, Muito bom. Momento É muito muito marcante. legal E isso. o pastor falando assim chama muita atenção, Croc, porque até a gente vem tratando nos outros podcasts, só para o pastor também que ele acompanha, mas a gente sempre fala, até o slogan da igreja é uma igreja para pertencer, né? É um lugar para você constituir Exato. família, e você vê que isso não vem de hoje. De uns tempos para cá que eles Sim. modificaram isso. Meu, isso a Não. gente tá falando de 30 anos 30 atrás. anos. E é um E diferencial a esse importância dos recebimento. jovens, né? A gente que faz parte, eu e o Daniel, Sim, a gente vê como que é a questão da abordagem. Aí foi até a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso, e a importância de você saber abordar uma pessoa que é novo convertido, até mesmo a Rita, no caso, que não era da igreja, para você saber a forma que você vai falar. Às vezes a gente vai de uma forma um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, né? A pessoa se espanta, toma aquele susto que você falou sim. e fica tipo, putz, acho que eu não vou voltar, não. E E a importância de você saber mediar, né? isso é evangelístico, pastor. Exato. Vai encaixar diretamente com a história que ele estava contando, porque até o pessoal que vai estar acompanhando em casa pode se identificar com isso, que é a questão do seguinte. Legal, conheci a Cristo, aceitei Jesus, começo a servir. Muitas pessoas elas têm uma distorção de achar que isso é algo negativo. Pô, mas o cristão é chato, ele tá abrindo mão de prazeres momentâneos, ele tá abrindo mão de tantas coisas e só enxerga como um sacrifício. Mas é o que o pastor falou. Cara, se torna algo tão prazeroso Sim. que isso não faz mais É parte da muito gente. A gente não importante, muito encontra bom. mais prazer nesse tipo de coisa. Muito bom. E as pessoas, elas têm que provar, né? Ela tem que mergulhar, porque eu aprendi que quando você chega num lugar, que nem eu cheguei ali sozinho, sem conhecer as pessoas, é mais difícil. Então eu tive que me enturmar, porque quando você chega na igreja, as pessoas vêm te abordar, os jovens, os adultos, o pastor, é bom, mas isso não vai acontecer sempre. Sim. Um dia, alguém vai passar do seu lado e não vai te cumprimentar. Não porque ela não quer, é porque ela vai cumprimentar um outro. Então eu aprendi desde o início me envolver. Pertencer é se envolver. Exatamente. E aí, a partir do momento que eu comecei a me envolver, eu comecei a sentir o meu coração mais feliz. Porque eu não vinha para a igreja para depender que alguém fosse me recepcionar. Não, mas eu já estava me inserindo no Tem que grupo. estar disposto a viver, né? Então eu conversava com jovens, eu comecei a me aproximar dos pastores, comecei a me aproximar dos obreiros e fui me envolvendo e participativo. Legal. Comecei a participar de tudo. E aí foi tão interessante que quando eu vim para a igreja, ou mesmo antes de ir para a igreja, eu acompanhava minha mãe em alguns cultos, né? Aham. E tinha uma igreja que ela ia, que as missionárias que tomavam conta do culto lá de quinta-feira. Como a gente diz no Assembleanos, é fogo puro, né? Famosa tarde da bênção. Tarde da bênção, exato. E era um culto de quinta-noite, à tarde já tinha o culto, à noite então era o esquenta, né? O esquenta começou à tarde, à noite era Canela fogo. de fogo. Era. E eu lembro assim, acabava o culto, minha mãe falava assim, filho, vamos lá para as irmãs orar por você. Então as irmãs ficavam ali na frente, ficava aquela fila de gente. Eu falava, meu Deus do céu, eu quero ir embora, mãe. 10 horas da noite, numa quinta-feira, eu tô cansado. Vamos lá. E quando as irmãs iam orar por mim, elas oravam por mim e falavam assim, olha, irmão, Deus me mostra você pregando a palavra. Deus me mostra você sendo instrumento nas mãos dele. E eu saía dali, como entrou por aqui, saiu por aqui. E minha mãe, nossa, que bênção, hein, filho? Que bênção nada, mãe. Só querendo ir pra Eu casa. não quero nem saber de ler a Bíblia, não gosto nem de ler, eu não gostava de ler. Nunca gostei de ler. E quando eu vim para a igreja, nesse momento que eu comecei a me inserir no grupo, foi tão interessante que passou uns 2 meses mais ou menos. Pra você ter uma ideia, quando eu vim para a igreja, o Decinho tinha 17 anos. Ele estava fazendo 18 anos. Garoto. Garotão. Não vai falar que faz muito tempo, senão ele vai brigar com a gente, hein? Então, quando eu comecei, depois de uns 2, 3 meses mais ou menos, criaram um grupo, no encontro de um sábado à tarde, criou um grupo dos jovens e dividiram esse grupo em 2, vão ser 2 líderes, 2 grupos, nós vamos fazer evangelismo nas casas.
Falei, beleza, eu tô aqui para apoiar, tô aqui para aprender, tô aqui para acompanhar a turma, né? Simplesmente me colocaram como líder de um dos grupos. De Mas cara. como assim? Não sei orar, não sei orar, não, eu leio, não entendo a Bíblia, não sei louvar, não sei de nada. Eu tô iniciante. Tinha gente ali com muito mais tempo do que eu, porque o jovem estava desde eu 95, estava desde de 90. Então já tinha jovens ali. E eu só sei que numa tarde, mas eu não disse não. E eu naquela preocupação, Senhor, e agora, né? Como que vai ser? Como que eu vou fazer? Como que funciona? Sim. E aí montamos um sábado da determinada data, nós vamos fazer um culto na casa de uma irmã que não está vindo na igreja faz um tempo. Fomos lá, eu e mais uma meia dúzia, fomos até a casa da irmã. Eu não conhecia ninguém e o jovem já estava acostumado com aquela irmã. E aí, aquele bate-papo, descontração, e conversa vai, conversa vem. E eu, ali na minha preocupação, eu sou um líder. O que eu vou fazer? Qual que é a minha deixa? Qual que é a minha fala? Né? Como que vai ser? Eu vou começar cantando, vou começar dando glória, vou começar como que vai ser? E é naquela preocupação, e aquela conversa se estendendo, quase uma hora. E aí, fulano, por que você não está mais na igreja? Conversando com ela. E aí eu falei, eu não posso sair daqui, eu falando com Deus, Senhor, eu não posso sair daqui calado. Porque a minha vontade natural é sair daqui calado, mas eu não posso. E aí vamos levantar, vamos embora. Aí eu falei, pessoal, deixa eu só dar uma palavra aqui. Saiu do nada. O Espírito Santo já falou, é agora. Aí, honestamente, eu falei algumas palavras lá. Eu não sei o que eu falei. Foi totalmente espírito. Sinceramente. Porque quando nós voltamos para a igreja, quem estava comigo falou, nossa, que palavras bacanas que você falou, hein? Que bênção, Márcio. O que eu falei? Nossa, que bênção. A moça, inclusive, falou, nossa, obrigado pela essa palavra, Deus tocou no meu coração. Então eu comecei a ver que ali, Deus ele tinha uma proposta na minha vida, de um trabalho. E a minha vida, ela sempre foi, meus fundamentos, sempre ser proativo, sempre foi ser um facilitador. Eu sempre busquei isso. Eu sempre pensei em servir mais do que ser servido. Pastor, isso que o senhor está falando é sensacional. Até, Croque, uma coisa que a gente prega muito nos jovens, que quem não se envolve, não se desenvolve. Exatamente. E a própria palavra vai nos instruir que a fé sem obras ela é morta. Exato. Então, às vezes, a pessoa está frequentando a igreja, está olhando ali, mas ela fica acomodada. E muita do que o senhor falou, muitas vezes não vai ter aquela iniciativa da galera, não é porque a galera é ruim ou por algo do tipo, Não. às vezes passa desapercebido. Sim, às vezes tá com a correria da Sim, semana. tá com a preocupação na cabeça dela. Então a pessoa começa a sentir sede, vai se desenvolvendo, vai indo nos cultos, vai querendo participar. Poxa, eu quero ser que nem o pastor Márcio. O que eu tenho que fazer para ser que nem o pastor Márcio? Começa a olhar, frequentar, ver a maneira que ele se comporta. Pô, ele vai no culto de oração? Vou no culto de oração. Você começa a usar como referência. Exato. E tem um grande peso também hoje, Claro, eu creio, né, pastor? Você ser uma referência também dentro da igreja. Hoje a gente... Hoje não, né? Desde quando a gente começou a se envolver, da mesma maneira como eu cresci observando outras pessoas aqui dentro da ICE, eu sabia que um dia alguém ia me observar. Então, o seu testemunho vivo, a sua posição, como brincar, como falar, como agir, ela tem que ser única, né? Eu sempre disse que eu sou a mesma pessoa que está aqui na frente de vocês, na frente desse pessoal, é a mesma pessoa que está trabalhando no meu trabalho, que já são 32 anos que eu trabalho lá, é a mesma pessoa que está inserida na minha família, dentro da minha casa, sabe? Que se eu não for assim, que minha esposa e meu filho que me repreendam. Coloca no chat. Você está entendendo? Então, eu preciso de ser essa mesma pessoa, né? Nós precisamos de ser a mesma pessoa quando Deus está vendo e quando as pessoas não estão vendo. Exatamente. Então, eu tive essa preocupação. E realmente é isso, porque nós, quando vimos para a igreja, eu não tinha parâmetros. Eu fui procurando. Aqui eu entrei olhando quem seria uma pessoa, um homem que fosse uma referência para mim, como pai, como um esposo,
como um obreiro, como um servo, né? Então, como um profissional, então a minha vida eu fui me formando no atropelo, da forma que vinha para mim, da forma que eu achava mais fácil, eu ia fazendo. Então eu sempre falo, né? Sempre falei aqui de púlpito, a Igreja Cristã Evangélica, ela me formou, Amém. né? Ela me formou. Amém. Ela formou a pessoa que eu não era, a pessoa que eu sou hoje eu não era assim. O pai que eu sou, né? O esposo que eu sou, o filho que eu sou, né? Porque eu quero ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu estiver. Amém. Eu não posso tentar ser diferente, porque aí eu vou sair do eu, da minha originalidade. Se eu sair, fazer alguma coisa diferente, não sou eu. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. E aí eu fui olhando ministérios. Eu comecei a orar mais. Comecei a buscar a Deus. Eu falava, Senhor, eu leio a Tua palavra, eu não entendo nada. E agora? E aí eu comecei a observar os diáconos, como que um diácono se portava. Eu amava, sabe o quê? O meu objetivo? Ficar na porta. Recepcionando as pessoas. E é difícil alguém que fala, eu quero ficar na porta. E, quando o diácono não estava lá na porta, eu tinha o prazer de chegar e ficar lá na porta. Eu vou servir. Rapaz, era o meu desejo, era servir. O meu desejo era, sabe fazer o quê? Ficar lá fora cuidando dos carros. Que legal. Porque no 263 a gente teve muita época de assalto, aqui também teve. Né? Mas tivemos de mexer em carro. Naquela época era toca-fita, toca-CD, se roubavam muito, estourava muito vidro, né? E eu tinha o prazer de ficar lá na porta da igreja. Então, o prazer que eu sempre tive, sempre foi um prazer de coisas simples. Sim. Entendeu? De ajudar, quando fazia um mutirão para fazer alguma coisa lá, vamos sempre lá. Tá colocando a mão na massa. E a gente vê a importância de cada ministério, cada função que você tem aqui na igreja. Total. Desde você recolher um papel, desde você servir um copo d'água, que tudo é fundamental para seguir a estrutura do culto. E aproveitando que a gente está nesse papo maravilhoso, já tivemos grandes histórias aqui do pastor, a gente vai puxar o nosso intervalo. Pessoal, você que está conhecendo a nossa igreja através desse episódio, vai passar um pouquinho da nossa programação, então a gente faz o convite, participe, venha nos cultos, vai edificar tanto você quanto a sua família, o seu relacionamento. A Igreja Cristã Evangélica é realmente uma família para pertencer. Então, vou fazer o intervalo, acompanhe nossa programação e a gente volta já. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira, saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui.
Voltamos, pessoal. Você pôde acompanhar as atividades da igreja durante o nosso intervalo. Não deixa de nos seguir nas redes sociais, participar, venha nos fazer uma visita também. E a gente terminou o primeiro bloco, né, Croc? Falando um pouco das atividades que o pastor faz na igreja, que ele sempre gostou de participar. E ele já tá com essa camisa aqui que é muito conhecida pela gente, que essa tem história, hein? Essa é boa. Pastor, o senhor é um dos fundadores, né, do Amor de Rua, que participa ativamente. Sim. Essa camisa aí, pessoal que tá em casa. Conta um pouquinho como surgiu esse projeto, um pouco do que vocês fazem aí nas ruas de São Paulo. Boa. Como nós estamos falando, nessa trajetória desse serviço à igreja, de serviço à comunidade, a Deus, eu sempre tive esse desejo de trabalhar com amor pelo próximo. E por muito tempo, né, por alguns anos, nós trabalhamos praticamente sem ajuda. Então, a igreja teve uma época que a gente viveu numa necessidade de ter os próprios irmãos, de uma necessidade de nós entregarmos 30, 40 cestas para os irmãos aqui. Então, eu comecei a encabeçar esse trabalho. Porque nós tínhamos, ou muitas igrejas têm um trabalho, de ter um pouco de alimento, dar um pouco aqui, um pouco ali. E uma ocasião, lá no 263 mesmo, alguns anos depois que eu estava na igreja, eu abri um armário e eu vi um monte de alimento ali. Eu vi aqueles alimentos e eu perguntei ali para uma das irmãs do Círculo de Oração, mas o que são esses alimentos aqui, né? Tinha arroz, tinha feijão. Eles falaram, são alimentos que os irmãos trazem, doam, e se passa alguém aqui na frente, a gente entrega. Eu falei, mas assim, se não passar? Porque vencia, né, o produto. Ficava lá parado. E ficava. E aquilo começou a arder dentro de mim. Eu falei, peraí, a gente precisa de fazer alguma coisa nisso daí. Foi ali que Deus começou a me despertar para esse trabalho. Que eu falei, eu acho que o trabalho, a gente tem a doação, então agora a gente precisa de começar a ter o controle. Primeiro, o armazenamento adequado, a distribuição, para dar fim desses produtos. E foi o início de um trabalho. Comecei a levantar necessidades de pessoas da nossa igreja, de pessoas que não eram da nossa igreja, sempre com muita cautela, muita preocupação, porque para que as pessoas não se constrangessem. Sim. Né? Sempre foi essa preocupação. Tanto para vocês terem uma ideia, que eu estou falando de um número de 30 a 40 cestas, e eu tive a autorização total do nosso ministério, dos nossos pastores, que nem eles não sabiam os nomes das pessoas. Não deixava, porque eu montava a cesta, eu colocava no meu carro, eu fazia entrega. Então eu fiz isso por muitos anos. O Rodrigo me ajudou muitas vezes com a perua Kombi, a gente saía todo domingo para fazer entrega de cestas. Então o trabalho ele foi tomando proporção. A partir do momento que a gente começou a mandar para alguns mercados 2 tipos de lista, cesta número 1, cesta número 2, para o mercado montar, a gente já ter isso pronto para entregar para as famílias maiores, famílias menores. E foi o trabalho. E eu sempre desejava de ter pessoas para me ajudar, de ampliar o trabalho, né? Fazer um trabalho externo. Sempre nós tivemos esse desejo. E as coisas foram acontecendo. Em 2014, nós tivemos aqui na igreja um curso de capelania completo. Legal. Nós tivemos ali naquela época, foram 26 irmãos que formaram, né? Aprenderam sobre todos os tipos de capelania. E ali começou a despertar algo em alguns irmãos, né? Então, nós pretendíamos aumentar o trabalho, mas nunca dava certo. Em 2018, a gente teve um dia que nós nos reunimos aqui, eu acho que era num sábado à tardezinha, à noite já. Vamos sair, estava frio, vamos sair para entregar chocolate, fazer um chá. Aí fizemos ali, alguns irmãos, e saímos aqui na Costa Barros, aqui na região da Vila Alpina, para entregar. Isso era 10, 11 horas da noite. E aquilo foi ardendo dentro de nós. Foi em 2018, em maio de 2018, conversando com um irmão ou com outro irmão aqui, juntamos, falamos, vamos fazer uns lanches e vamos levar, né? E aí juntamos, aí fizemos uns lanches, compramos lá umas mortadelas, uns pães, montamos uns lanches e começamos a levar. Então, o trabalho social do Amor de Rua, ele começou oficialmente de maio a junho de 2018.
Foi quando eu, dia 22 de 6 de 2018, eu montei o grupo. Que legal que ele lembra as datas, isso é muito legal. A gente montou o grupo e aí juntamos aquele grupinho, né? Os irmãos começaram a trabalhar. No início foi tão gostoso isso que nós chegamos a sair com 6, 7 carros na rua. Caramba. Era meio bagunçado, confesso. Mas era falta de conhecimento ainda, né? Exatamente. Aquela sede excessiva, exato. Aquele excesso de amor, sabe? Então a gente saía junto e parava o carro aqui. Aí eu tinha que falar, pessoal, vamos parar ali, mas não desce todo mundo. Quem entregar uma marmita, descia todo mundo. 20, 22 Parava pessoas. O trânsito. Eu encostava o carro ali. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos tomar multa. Não precisa de descer. Então, tudo isso daí alegrava a nossa segundas-feiras. A gente saía de quarta-feira antes. Legal. Aí a gente mudou para segunda-feira porque a gente via que na segunda o pessoal mesmo falava, de domingo e de segunda quase ninguém passa aqui. Mas os outros dias da semana muita gente passa. Então a gente tem uma comida para comer, numa janta e tal. Sim. E a gente trouxemos isso para segunda-feira. E aquele envolvimento daqueles irmãos, vieram bastante irmãos, depois pararam. Tem irmãos que chegaram ao ponto de falar assim, olha irmão, eu posso ajudar, posso apoiar, mas não é para mim esse trabalho. Né? Tem gente que não consegue, porque a situação, né? te mexe com o seu emocional. É bem impactante. É difícil você pegar uma pessoa que está com feridas, uma pessoa que está com muito frio, uma pessoa que não tem comida. Ver criança junto com a família. Olha, o que mais entristece é quando você vê família inteira. Nossa, Sim. de cortar o coração. Até 2018, 19, 20, até 19, a gente via muitos homens. Nós passamos a ver em 2020, 21 e até 22, muitas famílias. Né? Pós-pandemia. Muitas famílias porque Eles perderam foram o emprego. despejados, né? Em Saíram questão de do casa. trabalho, né? Exato. O trabalho, a mão de obra foi. Mas diminuiu realmente, muito, né? isso que o pastor falou faz muito sentido, porque quando eu participei, a gente sabe que tem um ministério, a gente sabe que é impactante, mas de fato você só vai entender quando você vai na rua. Sim. Você se choca com uma realidade Isso, completamente isso. diferente. Uma pessoa que só dela receber um alimento, às vezes ela chora. E algo que me marcou muito é que você vai entregar para uma pessoa que está em situação de rua. Tava um dia muito frio, pastor, o dia que eu fui. Então eles estavam se tremendo, a gente estava entregando alguns cobertores, também Sim. água. E ele falou, não, eu já recebi, abençoa a vida de outra pessoa porque eu já consegui comer hoje. Isso. Você vê que às vezes quem mais precisa é quem tem mais o coração disposto a ajudar, né? Tem muito disso, né? Eu costumo abordá-los. Já jantou? Porque eu saio na rua assim, pessoal, já jantou? Se não jantou, o carro tá com pisca-alerta lá, só ir chegar lá. Então, às vezes tem que... moço, eu já jantei. Pastor, obrigado, né? Deixa para outro. Então, isso é bacana da parte deles. Então, esse trabalho, ele foi tomando essa proporção. E nós fomos melhorando, né? Criamos aí o departamento de cozinha, que começou com a Carol Kimati. Aí, por conta de trabalho, ela passou para a mãe dela, só lembro o segundo nome dela, a Tereza. E aí ela começou a organizar a cozinha, começou a montar a equipe, estruturar para fazer a escala. E aí as coisas começaram a ficar melhores, né? A nossa preocupação era de servir um alimento para não ter nenhum problema aí fora, de alguém se intoxicar, né? De ter, sabe? Sim, Comida é algo que tem que ser tratado muito sério, né? A nossa preocupação era a embalagem. Hoje a gente tem, por exemplo, a embalagem lacrada, ela tem uma etiqueta, tem uma data, entendeu? Que legal. Por conta disso, porque teve algumas contaminações aí fora de pessoas usando de má fé, contaminando para, sabe, trazer prejuízo. Teve tragédia, né? Exatamente. E a gente preocupado com isso, né? Só que na pandemia, tudo isso daí mudou, né? O cenário, né, mundial, infelizmente, mudou em 2020. E a restrição era muito grande. Mesmo assim, a gente saía todas as segundas-feiras. Não parou, então, durante a pandemia. Você vê quanto é importante, né, a obra, mesmo com aquela questão que era parou. caótica, né, de se ver de máscara, de luva. E eles estavam se expondo também, Sim, né? uma coisa que você está correndo risco pela de fé. vida, porque você não sabia o que era Para você ter uma COVID. ideia, na pandemia, estava um bar fechado, lanchonete fechado, restaurante Eles fechado. não tinham para onde ir. Nem sobra eles não tinham. Então você chegava na região lá da Bresser, quando você entregava uma marmita, as pessoas choravam na tua frente. Nossa.
porque falou, eu tô 2 dias sem comer. É muito triste. Porque eu falo assim, São Paulo é muito difícil a pessoa falar, vou morrer de fome. Porque São Paulo é muito grande, tem muitas opções. Sim. Né? Tem final de feira, tem bar, final do dia, Sim. os salgadinhos que sobram na Lanchonete vitrine. doa, É né? normal. Então, é difícil o camarada falar, tô morrendo de fome. Mas na pandemia nós vimos isso. Sim. A pessoa não tinha. E quem tinha não doava, porque estava guardando para si. Sim. Porque ficou desempregado, não tinha lugar para Tava comprar. curto também as Foi coisas. muito caótico esse período. Foi difícil para todos os degraus. E aí nós sentimos muito isso. Mas entregamos. E o trabalho ele foi tomando essa proporção, né? Hoje a gente é no grupo Amor de Rua em torno de 35, 36 pessoas. Cada nós temos uma escala de rua, Vai revezando. temos uma escala de cozinha, temos a tesouraria, Legal. entendeu? A gente tem uma Os estrutura, abrigos, né? né, das crianças, lares tem de os idosos. então, no caso dos abrigos, nós atendemos 3 SAICA, né? Casa de abrigo de menores, um asilo, aqui na Vila Prudente. Nós somos apoiadores, nós não podemos sustentá-los, né? Sim. Mas nós somos apoiadores dessas casas. E temos pessoas envolvidas nisso. Aquilo que antes eu falava para Deus, Senhor, coloca mais pessoas, né? Abre o coração, toca no coração. De 2018, Já com certeza teve um grande E desenvolvimento, até aproveitando né? um as gancho pessoas se rapidinho. envolveram. Eu comecei a ver as pessoas se envolvendo. Legal. Sim. Entendeu? Sem chamado. Eu quero ajudar, irmão. Eu quero ajudar, irmão. E aí foi crescendo. Sim, não, eu até aproveitando, o pastor falando isso, eu faço parte junto com a Amanda, minha namorada, o Matheus e a Tati, a gente faz parte do abrigo das crianças, né? Isso. Eu faço esse convite para todo membro da igreja de você puder pelo menos ir uma vez, fala com o pastor, e tanto no Amor de Rua, porque eu já fui em ambos, Dani também já contou aqui o dia que ele foi, é algo tão gratificante quando você serve É verdade. aquele que é necessitado mesmo de um alimento, é algo, né, pra gente tão simples, mas pra eles é tão valioso. E o pastor falando também assim, o dia que eu fui, que eu me atentei bastante, é que também não é apenas você entregar o alimento, tem a forma que você aborda, porque infelizmente muitos estão no sobrefeito da droga, né, da Sim, bebida, Sim. e até numa vez que a gente foi, não sei qual irmão, não lembro exatamente, mas brincou, né, fez, toma menino, a marmita. E o homem ficou muito revoltado. Ele fez, você me chamou de menino, que não sei o que e tal. E aí foi até um susto assim pra gente, que a gente fez, até a forma da gente abordar, infelizmente, por conta da droga, a gente tem que ter um cuidado, né? Exato. Às vezes as pessoas acham que é apenas entregar. Não, tem um cuidado. A gente também tem que zelar a nossa Tem toda uma segurança. estratégia. Sim, de entregar. E aí quando você vê que um agradece, que é o cara mesmo sobre o efeito da droga, mas ele vai comer, ele vai ficar contente, já é algo que você fala, putz, valeu a pena. Então, a gente sempre fala, né? Quando você vai pra rua, você vê a realidade. Exato. Na rua, você vai encontrar de tudo. Mas a proposta desse grupo foi a seguinte: está com fome? Eu vou te alimentar. Você está entendendo? Então, se você não pensar assim, você começa a selecionar as pessoas. Fica segmentando muito, né? Você está entendendo? Mas eu vou ali porque tem drogado, e o drogado está lá porque ele quer. Às vezes é porque ele quer, às vezes é porque ele não quer. Exato. Eu vivi uma vida que eu não queria, mas eu vivia. Uhum. Então, Cristo entrou na minha vida. Então, da mesma maneira que Cristo entrou na minha vida, nós podemos entrar e levar Cristo para essas pessoas através de uma marmita, Sim. através de um café da manhã. Exato. O café da manhã, para você ter uma ideia, começou a surgir no final do ano passado para esse ano, e aquilo que já estava dentro de mim. E eu falava para Deus há muito tempo, porque eu sempre fui um adepto ao café da manhã. Eu sempre tive prazer de tomar café na padaria. Deus tirou esse prazer de mim. Eu não tenho esses prazeres hoje. Mas eu sempre fui de tomar café na padaria, de sair da minha casa, vou tomar café e voltar para casa. Saía da minha casa, tomava café e ia para o trabalho. Ia visitar um cliente, viajar. Era rotina, né? Era rotina. E eu sempre pensei assim, puxa vida, né? Você levanta, primeira refeição do dia, você já levanta com fome.
Sim. Então você vai, come um pão com manteiga, toma um café, ou com café puro, um café com leite, ou um Toddy, Sim. né, etc e tal. E você dá aquela Saciada. esquenta, dá aquele ânimo. Agora o camarada tá na rua, levanta com frio, ou melhor, mal levanta porque passou a noite já com frio, Sim. você não consegue dormir direito. Claridade também. Claridade, barulho, o medo, porque na rua é assim. O camarada, ele não vai dormir 9, 10 horas da noite. Ele vai dormir 4, 5 horas da manhã. Porque ele não dorme, ele fica em alerta. Por conta de tanta malvadeza que já houve com morador de rua. Né, que bate, faz um monte de coisa em troca de Para nada. você ter uma ideia, no café da manhã, às vezes a gente vai levar café, a gente sai daqui 6h30 da manhã. E 7 horas a gente está na rota. E às vezes a pessoa, ela está dormindo um sono tão profundo que ela acabou de dormir. Por quê? O medo, porque depois das 4, 5 horas da manhã, talvez a malvadeza diminuiu. Foi para casa. Você está Já entendendo? tá clareando o dia, né? Exatamente, então ele sente um pouco mais de segurança. Mas o café da manhã era algo nesse sentido. E eu falei, puxa vida, eu pensava assim, eu vou passar na padaria, comprar uns 20 pãezinhos com manteiga e vou levar. Vou montar na minha casa e vou levar. Uhum. Mas como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou tomar essa iniciativa? E aí surgiu, né? Deus foi confirmando no nosso coração, falando com um irmão, com outro irmão, e aí, vamos pegar, vamos fazer, né? Graças a Deus, dentro do grupo, tem uns que é assim, né? Não, vamos lá, vamos fazer, vamos para cima, e vamos fazer. E aí, nós fizemos um piloto, né? Compramos os pães, trouxemos aqui e tal, aí começamos a montar uma outra estrutura que é o café da manhã. E o sensacional disso é que nós começamos no sábado no inverno, cara. Ixi. Mas estava um frio. Pra acordar também, de pra cortar. preparar tudo, porque o senhor tem que levantar o quê? Umas 4, 5 horas da manhã, né? Eu levanto 5h30, 6 horas eu já estou pegando pão. 6 horas, 6h05 eu já estou aqui, as irmãs já estão preparando o café, já é todo mundo mão na massa, corta pão, passa manteiga, Não. 6 horas da manhã, prepara, sábado. para 6h30 a gente está na rua. Mas quando nós chegamos na rua, pegamos aquele pessoal que passou a noite inteira com frio, o cara vem assim para você, Tomou não tremo. por causa da bebida, mas é por causa de frio. E você dá um copo de café com leite quente pro camarada. E um pão com manteiga estralando. É a melhor Isso é refeição da vida dele. dignidade. Total. E algo que chama muita atenção, que foi pra mim uma das coisas mais sensacionais que eu vi na igreja no Ciana, aos domingos e tal, é a excelência que eles fazem. Porque a pessoa fala assim, faz um rango tudo de qualquer jeito, é só pra entregar morador de... Pessoal, você que tá assistindo em casa, o rango é responsa, tá? Ele mesmo. Pastor, eu não vou mentir, eu quebrei uma marmita o dia que eu vim ajudar aqui. Eu comi uma que eu não aguentei. Mas vamos deixar claro, sobrou, né? Porque... Gente, pelo amor de Deus, deu um morador de rua porque eu sou zoião, não. É porque realmente é um cheiro gostoso. Sim. Eu falei, É muito negócio bom a comida. bom, meu, quentinho É ali. muito Não é de bom. qualquer jeito, né? Não, nós, no início, como nós víamos direto do trabalho, a gente jantava aqui. Sim, A mesma janta, tanto que eu falava assim, né? Eu falei, aproveita que ela tá quentinha quando a gente vai entregar. Eu já comi, tá uma delícia. Então, quando você fala assim, o morador fala, você já comeu? Teve alguém que já chegou para mim. Mas você come essa comida? Eu falei, claro, essa comida é nossa. exato. Entendeu? A mesma forma que eu como, você pode A gente comer. não vai fazer pro irmão De algo que forma a gente Cristo alguma, fala pra também, né? gente. Quem sentar comigo vai comer da mesma comida que Exato. eu. De forma alguma. Inclusive, eu tinha falado que o ideal seria a gente poder estar no lugar, sentar com eles e marmitar com Sim. eles. Você está entendendo? Porque é dignidade, Sim. gente. Sabe? O pão fresco, as pessoas que recebem os nossos pães na rua, eles falam assim, o pão de vocês é fantástico. O Fresquinho. pão de vocês é sensacional. Não é aquele pão de ontem. Não é o ficou pão de lá. ontem. Amanhecido. Porque tem trabalhos que acontecem, e a gente já viu, que a pessoa prepara os pães na sexta-feira à noite para entregar no sábado de manhã. Já está Já não é a murcho. mesma coisa, é. O nosso está estralando. Então tem esse cuidado. Quando você fala em amor, é completo. Você está entendendo? O amor de rua, como que ele surgiu, né? O nome é literal. A gente tava nessa questão, né? Vou precisar colocar um nome no grupo e tal, pá. E aí a gente passando ali no Minhocão, debaixo do Minhocão ali no elevado, no Parque Dom Pedro, e conversando, e paramos assim, um grafiteiro, né? Colocou assim,
na rua tem amor. Falei, estranho, né? Porque na rua não tem só amor, Sim. né? À noite ainda tem um Infelizmente, monte de tem mais malvadeza. coisa. Mas eu falei, tava um grupo, aí eu falei, pessoal, e aí? Aí o Jefferson, que tava com a gente, ele falou, ó, amor de rua, hein? O que vocês acham? Eu falei, pô, legal. O que vocês acham, pessoal? Legal. Amor de rua. Ficou. E aí ficou, Pegou porque também. é na rua, é feito. O amor, ele está instalado na entrega, na preparação, na compra. Porque tem pessoas que deixam de trabalhar. A Valéria, queria lembrar o nome, a Valéria Tereza. A Valéria, ela vai comprar os produtos. Você tem tempo de ir no mercado. Sim. Você tem tempo de preparar. As irmãs saem das suas casas, elas estão aqui numa segunda-feira, das 3 horas até as 6, 7 horas da noite, preparando, E a importância do etiquetando. dízimo também e ofertas, porque infelizmente no país que a gente tá ficando mais caro. Você vai no mercado hoje com Tudo 2 muito caro, sacolas, sempre. R$200. Então, quando você vê a importância da gente dizimar, ofertar aqui na igreja, é justamente para isso. O pastor pode falar melhor do que eu, acho que é até um assunto importante, que também a verba, a nossa igreja é muito importante, que é bem dividido para cada ministério, né? Também Exato. E tudo é convertido em prol Sim, da obra. Isso. E para ir no mercado, para você fazer uma compra, hoje, não, como eu falei, nada tá barato, então você tem que comprar, a gente compra coisa boa, não Boa. é qualquer alimento. E as pessoas que não têm condições, às vezes, Muito financeiras, importante. que o pastor diz, elas trabalham durante a semana, mas ela tá doando o tempo dela ali. Sim, que tem um valor Sem agregado alto. dúvidas. E foi um fato que você comentou, na nossa igreja, a gente sempre recebeu esse apoio, né? A Igreja Cristã Evangélica, uma das coisas que me fascinou é essa questão da organização, né? O pastor Décio, ele sempre foi um administrador muito organizado, sabe? Eu aprendi, o que eu sei de vida, eu aprendi com ele. Eu peguei ele como meu parâmetro. Nós estamos falando sobre Sim. isso. Sim. Eu peguei ele, olhei para ele e falei, esse homem eu vou aprender com ele. Só observando, né? E essa transparência, né, da questão de dízimos e ofertas, cada departamento, né, o grupo social, o departamento social recebe uma verba da igreja, e a gente trabalha com isso. Tem alguns irmãos que nos dão algumas Doações, ofertas, né? algumas doações, Uhum. a gente coloca em prol disso. Então, isso te dá uma sustentabilidade de você conseguir fazer um trabalho e terminar, né? Não fica naquele trabalho, será que eu vou conseguir fazer meia dúzia de marmitas? Será que eu vou conseguir fazer 20? Não, nós temos hoje uma verba que a gente coloca e consegue construir aí hoje em torno de 480 marmitas por mês. Caramba. É a padronização. Está né? padronizando É 120 muita marmitas, 100, 120, 110. Então, nós estamos padronizando. Então, hoje, a gente vive bem, trabalhando bem, com trabalho contínuo por conta disso, por conta da transparência da igreja, por conta do apoio da igreja. Então, a igreja que somos nós, quando você está dando o seu dízimo, a sua oferta, você pode ter certeza que ele está sendo bem empregado, né? Em todo o trabalho, seja numa casa-abrigo, seja num asilo, seja no café da manhã, seja no amor de rua, na janta, seja para compra, como você, Sim. na época, talvez quando você foi, vocês entregaram cobertores novos, Sim. mantas novas, entendeu? As pessoas na rua dão aquilo que sobra e a gente tenta dar o nosso melhor. Sim. E isso daí a gente vê Entregar qualquer coisa. no resultado. Pastor, isso é uma coisa que até me constrangeu, porque eu nunca tinha participado desse tipo de projeto, né? Falei, pô, tô indo lidar com morador de rua e tal. Então eu falei, fui lá no armário, pastor, falei, vou da maneira mais de rua possível. Fui lá, coloquei um moletom, um casaco, Com falei, a cara dele. vão me ninguém- confundir até com morador de rua assim, aqui. Com a sua carinha, assim. Aí quando você vê, tipo assim, cobertor, todas essas coisas novas, intriga que você fala, cara, o carinho, o cuidado. E pastor, a gente tava até conversando um pouco aqui no intervalo, e a respeito até dessa vestimenta, contar uma história engraçada que o senhor já presenciou, porque tem tristes também, como já comentou, Sim. mas tem vivências engraçadas, né? Tem, nós temos situações que nós temos o nosso irmão falecido, o Edson, né? Saudoso Edson. O Edson Santista, ele... Gostava de um café. Terminava o culto e ia direto. O Edson Cafezinho. sempre foi muito sarrista, né? Foi um cara muito brincalhão. E
E nós temos aí o Adalberto, né? O Adalberto também é uma figura maravilhosa no nosso meio. E o Adalberto confundiu ele com um morador de rua. Entregou marmita para ele. Ele, ô irmão, eu sou do grupo, irmão. Então, foi bem engraçado essa parte aí, né? Para quem vai ouvir, eu comentei com vocês, lembra da frase, né? Volta para a igreja. O Adalberto, nós estávamos ali na Paz de Barros, à noite já voltando da atividade de rua, e aí o Adalberto do meu lado, eu falei, irmão, grita pro Jefferson, que estava do outro lado da pista, dentro do carro, grita pro Jefferson para ele voltar para a igreja. Aí o Adalberto ficava lá do meu carro pro outro carro, né? Gritando, Jefferson, volta para a igreja. E o Jefferson não escutava, se ele estava conversando, volume alto no carro, e tinha um carro da frente que o cara viu ele gesticulando pela janela do carro e gritando, aí o cara baixou o vidro e ele falava, ei, volta pra igreja. E o cara, de repente, começou a olhar o farol demorando, o cara olhava pro Adalberto e fazia assim com a cabeça, né? Sim. Meu Deus, tá falando. Deus tá me chamando, né? Eu fiz algum propósito, falei, Deus, me dá um sinal aí, e o sinal é no farol, né? No semáforo. E isso daí, sabe, nos acompanha até hoje. São fatos que aconteceu isso, eu acho que em 2019, para você ter uma ideia, mas é uma coisa que se arrasta, sabe? O grupo é muito bom você trabalhar em grupo, porque nós falamos em amor, nós temos satisfação. Eu tenho certeza que as pessoas vêm cansadas do trabalho logo numa segunda-feira, entendeu? E a gente vê as pessoas se doando, se entregando para isso. E não é só na segunda-feira, nós estamos falando no sábado de manhã. Às vezes, que nem eu também acordo toda semana. Ainda mais agora nós estamos culto de domingo, nós acordamos mais cedo para estar na IBD. Você tira o sábado para descansar. Então já era. Mas você vem com satisfação, né? Então o trabalho social, ele é importante na igreja. A gente abençoa as pessoas, leva para as pessoas, mas nós não somamos, às vezes, o quanto nós somos abençoados. O quanto nós nos unimos. Eu falei, no nosso grupo, em torno de 35, 36 participantes, né, colaboradores, que estão envolvidos nesse trabalho, né? Esperam o dia exato para estarem ali no seu posto, para trabalhar. Interessante, né? Sobre o trabalho social, o café da manhã, nós colocamos café da manhã, manhã feliz. Tem um irmão da nossa igreja, não sei quem está no grupo Leão de Judá, ele sempre coloca assim, ó. Hoje, né, quarta-feira, ele coloca assim, quarta-feira feliz. Ou ele coloca feliz quarta-feira, feliz segunda-feira, feliz terça-feira. Tem aqui, ó. E esse irmão, ele está passando por um momento muito difícil na vida dele, de saúde. Sabe? Ele está convivendo com câncer, sabe? Bem agressivo. E ele põe todas as manhãs feliz. Não deixa de estar feliz. Esse irmão é o Norberto. Ele sabe porque eu falei para ele. Eu falei, Deus me mostrou que o nome do grupo vai ser por isso. E aí eu estava em casa, um dia eu acordei, na parte da manhã, a gente ia vir, e eu não tinha o nome ainda, eu ia vir para cá. Eu falei, estava falando com Deus, né? Colocar um nome, né? O Amor de Rua apareceu, mas como vou colocar? Aí eu lembrei, falei, Manhã Feliz. Esse irmão está passando um aperto na saúde, na vida, e ainda ele tem a condição de falar feliz. Quem passa, como eu também passei a situação dele, com dor, é difícil você falar em felicidade. E aí, quando eu acordei, Deus colocou no meu coração isso. Manhã Feliz. Sim, e aí eu coloquei para o grupo, né? Eu falei, pessoal, o que vocês acham? Pessoal, nossa, que legal. Aí eu contei, né? O motivo. Todo mundo abraçou. Show de bola. Então, é uma coisa que o trabalho social, ele une as pessoas na igreja, ele fortalece as pessoas, ele traz as pessoas. Tem pessoas que poderiam ser, que estivessem na igreja e não estivesse envolvida com nada. Não se encontrasse, né?
Exato. E às vezes só de fazer um café, só de cortar De um pão, entregar. só de entregar, só de passar a tarde lavando uma louça, fazendo uma marmita, etiquetando, estão fazendo parte do E reino na de Deus. parte, acho que foi até muito legal pra gente finalizar essa questão do amor de rua, que foi quando a igreja convocou, né, os membros a doar. Que a gente foi nos últimos cultos agora de domingo, que a gente lotou o púlpito de doações. Sim. E você vê a importância, porque, né, a verba às vezes acaba, mas se a gente precisa, como o pastor falou, né, as casas-abrigos mandam mensagem, pô, a gente precisa de fralda, a gente precisa de comida, a igreja se une para poder fazer além do que a verba que já é destinada da Exato. própria igreja fazer além. A igreja cristã evangélica, ela sempre foi uma igreja marcante nesse aspecto, sabe? Todas as vezes, hoje a gente utiliza muito mídias, né? Para dar anúncios, etc e tal. Mas antes, a gente usava do nosso jeito, né? Vinha aqui à frente, falava, irmãos, olha, nós estamos passando uma situação assim, eu estou precisando disso, daquilo outro. E todas as vezes, gente, que eu cheguei até o púlpito, a gente foi recebido, foi atendido, a igreja abraçou. Nós chegamos numa época, nós vamos montar uns kits, né, para entregar na rua. Eu tive muitos produtos de kits, entregamos na rua e ficou sobrando por outros meses. Então, a igreja, ela sempre olhou para isso. Mas por quê? Porque a igreja, ela vê a transparência. Totalmente. Você está entendendo? Ela vê a transparência e não tem nada que impeça. Quando você está num ambiente que você tem dúvida, né? De repente você não se envolve. Mas quando você vê que tem transparência de um trabalho, da administração, o trabalho social também, você pode participar, como você falou, venham participar. Sim. Quem quiser, quem puder, me procura. Vem participar. Talvez as pessoas, é natural a pessoa falar assim, isso não é para mim, né? Eu não consigo, sou muito emotiva. Tudo bem, mas vai conhecer. É gratificante demais. Isso, vai Busca ver como conhecer que é. primeiro, Sim, né? exato. Ter uma experiência que às Eu vezes fui assim, eu gosto muito de criança, então quando eu tive o convite, eu falei, pô, eu vou. E aí você vai, aquele carinho, eles às vezes só precisam de um abraço, de uma conversa, né? A gente fica brincando com eles, joga uma bola, né? O Matheus, meu primo, gosta muito de pipa, ficou brincando de pipa com o menino. É então, a carência deles, é a carência, né? É. E pastor, a gente falou do amor de rua, a gente falou dessas outras questões, mas eu gostaria de falar sobre o dia que o senhor foi nomeado pastor. Foi um culto que até eu estava presente, né? O senhor junto com o Edu e até foi o pastor Marcos também no mesmo dia, isso. né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da emoção e do propósito, né? Que Deus, acho que já foi colocando na sua vida de pouquinho em pouquinho, desde quando você entrou na igreja. Eu queria que você falasse desse dia, que foi bem memorável. Então, quando eu, em 99, eu fui separado ao diaconato. Eu amei isso. Amei porque, como eu disse, eu queria ficar na porta. Eu sempre amei servir. Então, eu fiquei ali como o diácono por um tempo. Depois, na nossa igreja, ela era assim, né? A hierarquia era diaconato, evangelista e pastor. Nós não tínhamos o presbitério, né? O presbitério veio acontecer nos anos 2000, né? Porque nós tivemos outros irmãos aqui, até o presbítero Marcos Anelato, o Santiago, o Eduardo Galvão. Então, aí nós passamos a ter essa hierarquia do presbitério aqui. Mas eu era evangelista e aí fui ungido a presbitério. Não lembro a data, né? Eu lembro do diaconato em 99. Por que eu falo isso? Nunca foi mal barateando nada, né? Sempre fiz tudo com muito amor. Sempre quis ser um ajudador, sempre quis ser um facilitador dos meus pastores, sempre, né? O pastor Heraldo, quando eu vim para a igreja, o pastor Heraldo terminava a faculdade dele, ele era um evangelista. O pastor Décio é um homem que trabalhava muito, e eu sempre busquei trabalhar para ajudá-los, né? Nunca pedindo assim, quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, mas eu sempre me coloquei na brecha. E aí, o trabalho o pastorado na minha vida, que nem o pastor Décio já via falando, né? Ele falou, você já é um pastor. Porque é uma questão
que eu já trabalhava com as pessoas, né? O trabalho social, ele veio na minha vida desde o início. Mas nós tivemos uma época aqui que nós tivemos muito trabalho nos lares, muito culto no lar. E eu trabalhei muito com culto no lar, né? Eu e um grupo, os irmãos, marcavam os cultos, nós íamos. Foi muito importante, mas foram anos, 5, 10 anos de trabalho. Então, a questão de pastorear, cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas, eu sempre fiz isso. Mas eu nunca fiz com a pretensão de ser um líder dessas pessoas. Mas eu fazia porque eu sabia que eu estava ali somando com o pastor Décio. Legal. Porque o pastor Décio, por conta de trabalho, né, e de toda essa responsabilidade que o pastor Décio traz à parte administrativa da igreja desde então, sempre com muito cuidado, e fora o trabalho externo dele, e quando tinha alguma reforma que ele estava envolvido, então eu precisava de facilitar a vida dele. Então eu me envolvia. Eu me envolvia todos os dias praticamente na igreja de segunda a segunda praticamente, trabalhando culto no lar, visita numa casa, visita um irmão enfermo, visita num hospital. Nessas situações eu estava sempre presente. O pastor Décio, ele vinha falando comigo já nessa questão, né? Eu vou te separar ao pastorado. Isso antes de 2019. Aí veio a pandemia, veio a situação que eu fui acometido de uma doença. Isso daí deu uma atrasada, né, nessa questão. Sim. E o pastor Décio, quando eu voltei, eu praticamente fiquei metade de setembro de 2020, que eu comecei um tratamento. E 2021 praticamente eu não vim para a igreja. Eu fiquei desse 1 ano e meio, talvez eu vim umas 4 vezes num culto ou outro, que eu estava me recuperando. Então eu fiquei afastado disso. Mas o pastor Décio, ele sempre ficava: não, Márcio, eu preciso te separar, eu quero te separar, eu desejo te separar, é um chamado de Deus para a sua vida. E eu falava assim: pastor, não se preocupa, né? Deus sabe todas as coisas. Tempo certo. Então isso veio acontecer no tempo certo, quando eu sempre dizia: não, Senhor, eu acho que não tem necessidade de eu ser ungido a um pastor, que nós temos pastores, isso não está na minha vida, não vai mudar a minha vida, não vai mudar o meu trabalho, função, né? não vai mudar aquilo que eu faço. Mas aí Deus, do pastor, quando eu voltei em 2022, o pastor veio, conversou comigo, e aí o Espírito Santo já foi tratando em mim. Não, agora é o momento. Confirmou no coração. Veio confirmando, porque todas as vezes que eu ia ser separado a um trabalho, eu falava com o pastor Décio: pastor, não tem necessidade. Mas ele falava: não, é importante, é a hierarquia da igreja. E isso ficava meio estranho para mim, né? Mas dessa vez, do pastorado, eu comecei a dizer sim para mim mesmo. Eu falei: Senhor, se é da tua vontade, que o Senhor confirme. E Deus foi confirmando. Foi me alegrando, foi me dando paz, porque o Espírito Santo, quando ele começa a testificar no seu coração, não tem dúvida. Traz paz. Sim. Te traz Totalmente, paz, aquela calmaria. tranquilidade, aquilo que não te tira o sono, não te deixa eu acho bem preocupado com bacana nada. até compartilhar com o pessoal de casa, porque o pastor contou a trajetória dele, contou os ministérios, mas é chamado, porque muitas pessoas podem achar que é meritocracia, mas tem um chamado do Sim. Senhor para sua vida. Não é como uma multinacional no ambiente corporativo que funciona. Ao Exato. começo como um Promoções, estagiário, é. depois eu vou promovido e vai crescendo. Então, assim, tem pessoas que, como o senhor desejava, tem um chamado, às vezes, para o diaconato, para a vida dela e amém. Não tem função Sim. mais importante do que a outra. E se você também não tiver esse chamado para ser um pastor, por exemplo, não deixa de ser importante qualquer atitude que você Exato. tiver na igreja, né? É. De servir, como a gente conversou anteriormente, o gesto de você entregar um copo d'água, você servir, recolher o lixo, isso é muito importante e isso é muito gratificante Isso é também. independente da hierarquia, independente do seu título, né? Deus, ele nos chama para nós darmos frutos. Ou você lavar um banheiro, Exato. ou você pregar,
ou você está servindo a Deus. Nosso culto começa a partir do momento que a gente estaciona o carro ali com o Paulo. A gente Exato. já começa ali a ver a forma e a excelência que é conduzido tudo, né? Então, minha maior preocupação era essa. Primeiro, eu não quero ter nenhum título que as pessoas iam me conhecer pelo título. Eu quero que as pessoas me conheçam como teu servo, como um irmão em Cristo. Então, a questão do pastorado, respondendo a sua pergunta, eu fiquei muito tranquilo dessa vez, porque eu via que no grupo social, por exemplo, se eu estou falando de 30 e poucas pessoas, são pessoas que eu me preocupo com o bem-estar delas, né? Hoje, de 2020 para cá, entrou muitas pessoas novas no nosso meio, né? E eu fiquei afastado um tempo, como eu disse. Então, devido a isso, poucas pessoas às vezes me conhecem. Mas o trabalho social, o trabalho pastoral, ele é um trabalho que ele existe já na nossa vida, né? E o pastor Décio sempre me falou uma coisa: todo obreiro ele tem que ser visto e ele é levantado pela igreja. Não adianta você vir para a igreja e desejar um ministério. Não, eu quero ser um cantor, eu quero ser o pregador, eu quero ser um pastor, eu quero ser um presbítero. Não coloca isso no seu coração, isso só vai te atrapalhar. Coloca no teu coração: eu quero servir a Deus. Amém. Porque quando você coloca isso, e desta maneira, eu quero servir a Deus, Deus ele começa a montar uma estratégia na sua vida. E ele vai te pôr no lugar certo, lugar que combina com você. Você está entendendo? Então, isso daí aconteceu muito na minha vida. Então, o meu prazer de estar ajudando não é da igreja. Se eu puxar, isso é da minha vida. Quando eu falo que eu não queria chegar em casa alcoolizado, para minha mãe não ver isso, eu já estava cuidando da minha mãe. Sim. Eu me preocupava com o que minha mãe ia pensar de mim. A minha mãe tinha tantas preocupações e eu pensava, eu não posso deixar esse fardo para ela. Então isso é um cuidado. E quando você fala em cuidado, eu sou muito assim de dar valor às pessoas de idade. O jovem, ele tem força. Sim. O jovem, ele vai para cima. Mas o idoso às vezes ele está carente. Por conta da idade também já não tem mais aquela vitalidade. Limitação. Então, tudo isso me prendeu a vida. Nós chegamos aqui na época, em 95, que nós tínhamos muitos irmãos de idade. Entendeu? E cuidar desses irmãos, né? O que é o cuidar? Você dá atenção, você dá um abraço e você dá o seu ouvido para esse irmão. Sim, verdade. Rapaz, isso é um ensino de vida que eu aprendi na minha vida toda. E hoje, e daqui a um tempo, alguém vai ter que me ouvir. Eu ia falar isso agora. Vai ter necessidade de me ouvir, porque eu vou precisar. Então, foi um trabalho que foi acontecendo na nossa vida, né? E hoje a gente começa a ver que Deus tinha o seu propósito desde o início. Desde o início Deus foi trabalhando na nossa vida. Para a gente chegar hoje num grupo que nós temos aqui, de outras pessoas, né? Recém-chegadas de 2020 para cá, a igreja, o mundo, o Brasil passou por uma mudança, uma transformação muito grande. Nós somos pessoas antes de pandemia e de pós-pandemia. Exato. O amor, numa época de pandemia, ele se esfriou demais, porque houve a separação, né? Você não podia tocar, você não podia estar próximo, nós não podíamos estar assim. Contato físico Aqui acabou. na nossa frente teria que ter uma janela aqui, ó, máscara. de transparente, máscara. Então isso nos afastou. E hoje eu vejo assim, e foi bem a época que eu estava ausente. Sim. E hoje eu vejo assim, que a igreja está voltando a pegar na mão. Sim. Né? Nós tivemos um evento semana passada que nós precisamos nos reunir para orar pela vida do Gustavo, né? De clamar ali pela vida do Norberto. Eu falei assim, vamos nos dar as mãos que hoje pode.
Porque nós acostumamos nem dar as mãos. A gente valoriza as pequenas atitudes, pequenos gestos, né? De dar a mão Sim. já é algo Não maravilhoso. dava, sentava um irmão aqui, outro ali, outro colar. Então, não se podia se aproximar. E hoje nós estamos voltando a isso. E aí eu me sinto hoje, assim, um passo diferente na minha vida. Algo novo na minha vida, sabe? Irmãos novos, uma igreja que está passando por uma transformação física, uma atualização, mas uma igreja que tem ainda aquele amor, Sim. que tem aquela essência, que é o Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus Cristo Amém. em nossas vidas. E a importância do nosso podcast, né, Dani? Ah, A gente com está certeza. trazendo aqui para os membros da nossa igreja, até mesmo quem não é, conhecer mais um pouquinho do pastor Márcio, conhecer mais um Márcio em si, né? Porque a figura pastor a gente já vê aqui nos Sim. domingos e tal, mas a pessoa, assim, é muito bom. E Dani, caminhando agora pro final, vamos puxar aquela dinâmica Vamos. de sempre? Pastor, normalmente sempre o senhor acompanha e a gente faz um bate-volta, que são perguntas objetivas com respostas diretas. Que vem no seu coração já de bate-pronto. Você quer começar, Croc? Vou puxar aqui, ó. Então vamos lá. Louvor que mais gosta? Então, eu tenho um louvor que fala muito ao meu coração desde o início. É um dos louvores antigos, né? É do grupo Rosa de Saron, que é Espírito em Verdade. Lindo. Então, esse louvor, ele tem o refrão dele, é para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Então, eu me sinto nesse louvor, porque eu digo, o meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quando eu comecei a ouvir esse louvor, e nós cantávamos aqui lá no 263, isso sempre me encheu. Nós voltamos a cantar ele aqui alguns dias Sim. atrás, e isso é muito bom porque essa essência, ela não acaba. Sim. Amém. Sabe? Um copo, nós começamos aqui com um copo cheio, e ele já está terminando. Mas o copo de Deus não acaba. Esse azeite não acaba. Esse louvor, ele tem mais de 30 anos. E quando eu ouço ele, eu me arrepio, eu tenho vontade de chorar. Porque esse prazer, ele contém, ele está em mim. E esse louvor, ele me chama muita Amém. atenção. Ele é muito bonito. Ainda bem que Pastor. a gente não cantou, Dani, porque se a gente cantar... Pastor, se você pudesse definir igreja em uma palavra, qual seria? Ó, o amor de Cristo. Sem esse amor de Cristo, nós não somos nada. As pessoas, elas podem ter tantos outros defeitos, outras virtudes, mas o amor, ele é fundamental. O amor, ele que transforma nossas vidas. O amor de Cristo, como Jesus mesmo deixou escrito, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ele aumentou isso, ele deu uma carga maior a isso. Ame o teu próximo como eu amei a minha igreja. Verdade. Isso é muito forte. Então, em todos os momentos difíceis da nossa vida, em todos os momentos impossíveis, né, adverso, nós lembramos deste amor de Cristo. E ele nos constrange. Ele nos traz a olhar para ele e ver que sem ele nós não somos nada. Amém. Isso supera tudo. Amém, amém. E a última, para finalizar, defina Jesus em uma palavra. Jesus, o meu libertador. Amém. Que bênção. É o meu libertador, é o meu salvador. Ele me libertou e ele me liberta todos os dias. Porque eu sempre digo, o velho homem, ele bate a tua porta todos os dias. Todos os dias você vai ter motivos para errar o caminho, para falhar, para mentir, para fazer N coisas, sabe, que vai te tirar do propósito. Mas a libertação, a transformação e o amor de Cristo, ele é fundamental na nossa vida. Isso não muda. Amém. Que amém. Que Ô, pastor, bate-papo, hein? E só pra gente finalizar agora, antes da gente encerrar o podcast, para você olhar lá pra sua câmera e dar um recado pro pessoal de casa que nos acompanhou, algo que vem no seu coração. Tá bem. Então, pessoal, como nós falamos aqui, eu perdi uma grande parte da minha juventude fazendo tudo aquilo que eu achava que era bom.
que era viver no mundo. Uma vida dissoluta, sem responsabilidades, sem conhecer a um Deus. E hoje eu falo isso muito para o meu filho. E falo para todos os jovens, falo para os meus sobrinhos. Eu tenho o Pedro, tenho a Tati, que hoje já são jovens, mas foram adolescentes aqui na igreja. Entrega a sua juventude nas mãos de Cristo. Sabe? Você jovem, que você puder, sabe? Faça esse voto. Gaste, como tem esse louvor, né, que nós cantamos, gaste a sua vida, entregue a sua vida, entregue o teu caminho para Cristo. Ele vai transformar. Entrega a tua juventude, entrega a sua alegria. Se você está passando por um momento difícil, entrega isso. Porque com certeza você vai chegar na juventude, no amadurecimento muito mais forte. Se eu fizesse isso, não tivesse saído da igreja com 12 anos, me enveredado para o mundo, talvez eu não conheceria tantas coisas que eu conheci, mas eu teria ganho muito mais em Cristo Jesus. E hoje eu teria muito mais saldo na minha conta em Cristo do que eu posso ter. Então é isso, meu recado para você. Amém. Entrega a sua juventude. E se você, que já passou da juventude, entrega os teus caminhos ao Senhor, porque Ele é maravilhoso e Ele transforma vidas até hoje. Que bênção, que bênção. Dani, o papo foi maravilhoso, hein? Sensacional. Glória a Deus. Pastor, agradecer pelo Obrigado. convite, agradecer por Obrigado, estar pastor. aqui. Pra gente foi um momento muito bom, um momento de muito aprendizado. Vocês que gostaram do nosso bate-papo aqui, acompanhem os outros episódios, segue a programação da nossa igreja. E Dani, faz o encerramento aí pra gente. Pessoal, muito obrigado quem acompanhou. Novamente, obrigado, Pastor Márcio. Pessoal, Obrigado. Não deixa de sintonizar na programação, siga a igreja nas redes sociais. As redes sociais do Amor de Rua também a gente vai colocar depois na descrição do Boa. vídeo. E até o próximo episódio, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.